A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda essa irmandade que vai ouvir esta gravação. Então, meus queridos irmãos, nós vamos nesta mensagem abordar um assunto sobre um assunto muito polêmico, que alguns acreditam e outros não. Nós vamos abordar um assunto sobre a inteira Bíblia ser a infalível palavra de Deus. E fazemos um estudo bíblico e descobrimos que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Vamos dar apenas um exemplo. Tem 2 livros que estão dentro da Bíblia, porque Bíblia quer dizer conjunto de livros. Então, se você pegar o livro de Esté, o livro de Esté não consta a palavra Deus nenhuma vez. O livro de Cantares também você não encontra a palavra Deus nenhuma vez. Então, como é que esses livros que estão dentro da Bíblia pode se concretizar que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus? Então não é, irmãos. Na Bíblia contém a palavra de Deus, contém a palavra do homem e contém a palavra do inimigo também, que ele publicou e foi escrito. Agora, não resta dúvida que a Bíblia foi escrita por inspiração de Deus. Deus deu inspiração aos homens para escrever a Bíblia, mas a Bíblia inteira não é a infalível palavra de Deus. Deus em Cristo seja louvado, para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras para a nossa meditação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro começa dizendo assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, ou seja, por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Vamos dar continuidade no capítulo 2 para a nossa compreensão. Ele continua no capítulo 2 dizendo assim: olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde, e a sentença dos tais e a sua perdição não dormitam. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos gravar esta mensagem sobre um assunto que vai causar polêmica entre os religiosos da terra. Vamos falar sobre a Bíblia. Existe um dogma religioso em que professa que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Isso é um engano das religiões da terra. Os irmãos sabendo, ou os irmãos sabem o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia é um conjunto de livros. Vejam bem, que Pedro diz que a profecia foi inspirada pelo Espírito Santo. Os religiosos não têm discernimento para separar profecias e livros da Bíblia. Nem todos os livros da Bíblia são profecias. A maior parte da Bíblia são livros históricos, que contam as histórias dos acontecimentos do passado, mas não é profecias. Os religiosos de toda a face da terra aprenderam com os seus líderes mais velhos que a Bíblia inteira é a infalível palavra de Deus. O certo é, na Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, na Bíblia contém a infalível palavra de Deus, e não que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus, contém a palavra do homem, contém a palavra do inimigo de Deus também. Os irmãos sabem quem criou esta ideia de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? Foi os homens que Pedro profetizou na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 19. Esses doutores e mestres das religiões introduziram heresia de perdição e negam o Senhor que
nos resgatou. Ou seja, negam que o Senhor é Jesus Cristo e que foi Ele que nos resgatou. E muitos seguirão a estes doutores e mestres religiosos, que colocou na cabeça dos seus fiéis que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Esses doutores e mestres, com a mente cauterizada, abrem a Bíblia e aonde eles abrem a Bíblia dizem que é a palavra de Deus. Interessante que a Bíblia só é a palavra de Deus para os fiéis cumprir ou para os fiéis obedecerem. Mas para eles obedecerem não é a palavra de Deus. Pedro nos advertiu no seu tempo que iria surgir estes homens avarentos fazendo comércio das almas dos humanos na terra. Muitos iriam seguir estes homens que até iam blasfemar da verdade que está em Cristo Jesus. Não existe uma mentira maior do que um religioso abrir a Bíblia e chamar tudo que está escrito na Bíblia de palavra de Deus. Isto é uma blasfêmia, aonde se abrir a Bíblia dizer que é a palavra de Deus. Vejam bem, irmãos, em Cristo Jesus, eu não estou dizendo que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Não resta dúvida, foi sim inspirada por Deus, mas ela não é inteira palavra de Deus ou infalível palavra de Deus. Os religiosos não sabem separar a mão direita da esquerda e pensam que a Bíblia é as Escrituras. Ou a Bíblia e as Escrituras são tudo iguais. Então eles confundem as Escrituras com a Bíblia. As Escrituras proféticas são chamadas de Escrituras proféticas, aonde Deus, pelo seu Espírito Santo, falava na boca dos profetas. Então os profetas eram uns porta-voz de Deus na terra. Não que eles fossem um Deus, mas Deus falava pelo seu Espírito Santo na boca deles e eles falavam, assim diz o Senhor. Aí podemos dizer que é a palavra de Deus, porque eles estavam como porta-voz de Deus. Muitos irmãos não sabem que as Escrituras eram escritas em rolo de papel. Não tinha Bíblia na terra naquele tempo. Foi os homens que inventaram a Bíblia. Para os religiosos, quem inventou a Bíblia foi Deus, mas não foi Deus, foi os religiosos. E tudo que está escrito na Bíblia é a infalível palavra de Deus. É um equívoco dos religiosos quando dizem que tudo que está escrito na Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, vocês já acham que um livro como o livro de Ruth, de Esther, de Cantares e outros vários livros que estão na Bíblia é a infalível palavra de Deus? Para que a inteira Bíblia fosse a infalível palavra de Deus, não podia ter na Bíblia a palavra do homem e muito menos a palavra do inimigo das nossas almas. Aquele mesmo espírito que induziu o rei Acabe para ir à guerra para morrer, esse mesmo espírito ele está induzindo o povo de hoje. Veja 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 a 23. Este mesmo espírito de mentira tem induzido os religiosos da terra para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Paulo também profetizou destes homens que estão sendo induzidos por estes espíritos mentirosos, para eles crer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Veja o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja a profecia de Pedro e Judas para os finais dos tempos. E desde os anos 1517 para cá, que começou os finais dos tempos, profetizado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um espírito mentiroso tem induzido os religiosos de toda a face da terra para crer que tudo que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Está escrito nas Escrituras que toda a Escritura é inspirada.
2 Timóteo 3, 10 a 17. No tempo de Paulo ainda não tinha Bíblia. Tinha as Escrituras, escritas em rolo de papel. Quem fez a Bíblia, ou seja, quem inventou os livros da Bíblia, juntou os livros da Bíblia e formou a Bíblia, foi os religiosos para fazerem comércios das almas dos humanos, que custou um preço tão alto para nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Irmãos, o que importa para nós hoje é o Novo Testamento. O Antigo Testamento já se cumpriu com a morte de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. O Antigo Testamento, para nós hoje, devemos ver como um livro histórico, ou seja, como livros que nos contaram a história dos antigos homens de Deus do passado. Homens sanguinários, que viviam de guerra santa, como dizia eles, e de derramamento de sangue na terra. E todas aquelas guerras eram chamadas de guerra santa. Estas guerras santas cessou no Novo Testamento, feito por Jesus Cristo. A nossa guerra agora não é contra a carne e contra o sangue, disse Paulo. Veja Efésios 6, 10 a 14. Ou pode ir até o 24. A nossa luta hoje é contra as religiões da terra, que se tornaram as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As religiões da terra se tornaram uma potestade espirituais das trevas deste século. Irmãos em Cristo Jesus, as religiões da terra estão cheirando mal nas narinas de Deus. Irmãos, enquanto os religiosos não creem no Cristo das Escrituras Sagradas, vivem dormindo entre os mortos. No dia que os religiosos despertarem do sono, a luz de Cristo das Escrituras Sagradas esclarece quem são os religiosos e suas religiões aqui na terra. Veja a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 20. Irmãos, o que os religiosos fazem escondido, até dizer, é vergonhoso, porque andam dormindo entre os mortos. Quando um deles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu da incredulidade será tirado e a luz de Cristo vos iluminará para ver a luz de Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Irmãos, talvez muitos irmãos estão escandalizados com o pregador desta mensagem, porque eu disse que não creio na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus. Enquanto eu estive nas religiões, eu acreditava, como eu tinha aprendido com as religiões da terra, que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Mas quando eu descobri que estava sendo enganado pelos sistemas religiosos da terra, de que nem tudo o que está escrito na Bíblia não é palavra de Deus, vamos dar apenas um exemplo sobre a Bíblia. A Bíblia Católica Romana tem 73 livros. A Bíblia Protestante tem 66 livros. Por que os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia? Como é que a Bíblia é inteira palavra de Deus, ou é infalível palavra de Deus, e tiraram 7 livros da Bíblia? Irmãos, se estes 7 livros que estão na Bíblia dos católicos não é palavra de Deus, os outros também não é palavra de Deus. Se tiraram 7 livros da Bíblia, poderiam ter tirado também o livro de Malaquias, o livro de Ruth, o livro de Cantares e outros mais livros. Estes e uma série de livros que também não é a infalível palavra de Deus. Irmãos, quem foi que veio primeiro? Foi a Igreja Católica ou foi as igrejas protestantes? Quem primeiro escreveu a Bíblia? Foi os católicos ou foi os protestantes? Quem escreveu a Bíblia e traduziu para a nossa língua
portuguesa foi os católicos romanos. Os protestantes só fizeram desordem na Bíblia. Vejam bem, a hipocrisia dos religiosos. Professam que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Como é que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? E corrigiram a Bíblia. Neste caso, Deus é incorrigível? Deus é corrigível? Deus era que este Deus precisava de que alguém corrigisse ele? Somente o Deus dos religiosos erra e é preciso que o homem corrija ele e os seus erros. Já que os homens corrigiram a Bíblia, e por quê? A Bíblia toda estava errada, precisando de correção ou de conserto? Os homens são tão errados que encontraram erros em Deus e na sua palavra. Irmãos, em Cristo Jesus, nós temos que examinar as Escrituras. Jesus Cristo não perguntou para aqueles religiosos do seu tempo se eles estavam examinando a Bíblia, mas perguntou se eles estavam examinando as Escrituras. Ele disse, são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida? João 5:39 em diante. Vejam, irmãos, que naquele tempo não tinha Bíblia, tinha as Escrituras. Jesus Cristo disse para os religiosos do seu tempo, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Jesus Cristo não disse que o povo errava por não conhecer a Bíblia, mas disse errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, veja como os religiosos não têm discernimento do verdadeiro Deus das Escrituras Sagradas. Os religiosos só conhecem o Deus das religiões. As Escrituras, na Nova Aliança, nos revela quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 a 21. Para os cristãos seguidores de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo. Quando João disse, guardai-vos dos ídolos, tudo que vai além de Jesus Cristo é idolatria. Os religiosos servem a um ídolo que tem o nome dado pelos povos religiosos da terra de Senhor Jesus, ou somente Jesus. O inimigo das nossas almas é tão sagaz e astuto que para enganar os religiosos da terra, ele disfarça nas religiões da terra como anjo de luz e com o nome de Senhor Jesus. Ele só não pode se disfarçar com o nome de Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que as Escrituras diz que só há um Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Senhor Jesus tem muitos aqui na terra. Tem muitos homens com o nome de Jesus. Jesus e Senhor Jesus, a terra está recheada. Este Senhor Jesus das religiões da terra é mentiroso e pai da mentira. Para enganar os religiosos da terra, ele criou a ideia de ensinar para os religiosos da terra que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, nós temos real certeza que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas nela contém a palavra de Deus. A verdade é que na inteira Bíblia contém a infalível palavra de Deus, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Podemos até questionar que a inteira Bíblia tem livros que não contêm a palavra de Deus. Os irmãos sabem que tem livros na Bíblia que não se encontra a palavra de Deus nenhuma vez. Pega o livro de Esté e o livro de Cantares, que você não vai encontrar nesses dois livros nenhuma vez a palavra Deus, e nem assim diz o Senhor. E este livro está na Bíblia. Por isso é um grande equívoco dizer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Quem disse que na Bíblia contém a palavra de Deus está corretíssimo, não está errado. No dia que for revelado as Escrituras nos seus originais para um religioso, ele descobre que não tem sentido de se dizer que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Irmãos, abram os olhos para ver a realidade das Escrituras.
que não é como os religiosos da terra pensam. As religiões usam a Bíblia para fazerem comércio de almas humanas na terra. Vejam bem, tudo dos religiosos está na Bíblia. A Bíblia diz, está na Bíblia, a Bíblia diz. Cobram o dízimo dos fiéis porque dizem, eles, está na Bíblia. Tudo o que está na Bíblia, para os religiosos, é a palavra de Deus. É muito difícil tirar da mente de um religioso que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. A verdade nua e crua é que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Aonde os religiosos abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. É verdade que para se escrever os livros da Bíblia, a inspiração foi de Deus, não resta dúvida, mas a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Os religiosos idolatram a Bíblia, assim como os católicos romanos idolatram as imagens de esculturas. Os religiosos idolatram a Bíblia como que se tudo o que foi escrito na Bíblia seja o próprio Deus falando com o povo da terra. Para os religiosos da terra, eles são tão idólatras com a Bíblia que quando vão fazer uma leitura, eles dizem, vamos abrir a nossa Bíblia na palavra de Deus. Aí diz lá o livro que vão abrir. Aonde eles abrir a Bíblia é a palavra de Deus. Para eles, tudo é palavra de Deus. Vamos supor que eles abram a Bíblia nos Salmos. As Escrituras dizem que só há um único Deus verdadeiro. Mas para os religiosos da terra está cheio de Deus a terra. Cada um livro da Bíblia é um Deus para os religiosos da terra. Para os religiosos, o primeiro Deus da Bíblia foi Moisés. Depois vem, em sequência, os outros deuses da Bíblia, até Malaquias. O tanto de livros que tem na Bíblia é o tanto de deuses que tem na terra para os religiosos. Um homem como Salomão, que se desviou-se dos caminhos de Deus e foi adorar outros deuses, os religiosos têm Salomão como um deus. E diga, eu não tenho Salomão como um deus para mim. Se você não tem Salomão como um deus para você, então você é um convertido ao verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que se converteram ao Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, crê nas Escrituras como inspiração de Deus e não como infalível palavra de Deus. Me mostre nas Escrituras a palavra Bíblia. Não encontramos nas Escrituras a palavra Bíblia. Por que não encontramos nas Escrituras a palavra Bíblia? Porque a palavra Bíblia foi inventada pelos homens religiosos. Até quando os religiosos da terra vão viver enganados pelos sistemas religiosos da terra, que usam as Escrituras para fins lucrativos, dizendo que a inteira Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a infalível palavra de Deus. Quando isso não é verdade, é uma mentira inventada pelos religiosos da terra. Esta tese, que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, foi inventada pelos religiosos. Os religiosos deveriam aprender a separar uma coisa da outra. Uma coisa é a infalível palavra de Deus. A Bíblia é outra coisa, que não é a infalível palavra de Deus. Agora entra aquelas palavras de Jesus Cristo, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar. Quando uma alma se liberta dos sistemas religiosos da terra, a primeira coisa que acontece é o conhecimento das Escrituras. As Escrituras faladas por Jesus Cristo. Não é a Bíblia dos religiosos. As Escrituras não tinham capítulo nem versículo. Foram os religiosos que inventaram capítulo e versículo para facilitar a leitura. A Bíblia tem capítulos e versículos, quando as Escrituras não tinham capítulo nem versículos.
Nada se pode acrescentar das Escrituras e nada se pode acrescentar e nem diminuir. Mas os homens religiosos da terra, eles acrescentam e diminuem a Bíblia. Porque os religiosos tiraram 7 livros do Antigo Testamento. Qual é a justificativa dos religiosos tirarem estes 7 livros do Antigo Testamento? Os religiosos se justificam que tiraram os 7 livros da Bíblia do Antigo Testamento porque não é inspirado por Deus. Os irmãos sabem que o livro de Cantares de Salomão não tem nenhuma espiritualidade, e os religiosos ainda dizem que o livro de Cantares de Salomão é a infalível palavra de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, eu sei que os religiosos vão me chamar de hereges, sectário, falsos profetas. Tudo o que eles quiserem chamar, vão me chamar, não tem problema, podem chamar. Por ter dito que na Bíblia contém a palavra de Deus e que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Se a Bíblia fosse a infalível palavra de Deus, ninguém acrescentava e nem diminuía o que está escrito na Bíblia. Mas como a Bíblia não é a infalível palavra de Deus, os religiosos podem acrescentar ou diminuir o que eles quiserem do que foi escrito na Bíblia. Existem 2 Bíblias, a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. A Bíblia Católica tem 73 livros, como já dissemos aí atrás. A Bíblia Protestante tem 66 livros. Por que os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia? Se todos os livros da Bíblia são a infalível palavra de Deus? Os irmãos sabem por que Jesus Cristo chamou os religiosos do seu tempo de hipócritas? Não tem uma nação mais hipócrita do que a nação religiosa da terra. Já que existe 2 Bíblias, a Bíblia dos católicos e a Bíblia dos protestantes, neste caso tem 2 deuses, o Deus dos católicos e o Deus dos protestantes. Mas quem está com a razão? É os católicos ou é os protestantes? Qual das 2 Bíblias está certa? A Bíblia dos católicos ou a Bíblia dos protestantes? Vocês acreditam que a Bíblia dos católicos é mais certa do que a Bíblia dos protestantes? A Bíblia dos católicos está completa e a Bíblia dos protestantes está incompleta, faltando 7 livros. Por que está faltando 7 livros do Antigo Testamento? A palavra Bíblia quer dizer um conjunto de livros. E por que tiraram 7 livros da Bíblia? Se ninguém pode acrescentar e nem diminuir o que foi escrito na Bíblia. Veja o que está escrito nas Escrituras sobre quem acrescenta e quem diminui as Escrituras. Apocalipse 22, 16 a 21, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 a 6, Deuteronômio 12, versículo 32, Provérbios 3, versículo 6. Para os religiosos da terra, foi Deus quem falou estas palavras. São conselho de um homem de Deus, palavra de Agur para Etiel e Ucal. Os homens de Deus, reconhecendo a sua falta e a falta de entendimento, e ele diz, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para quem nele confia. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentirosos. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, é como disse Paulo aos Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Os homens acrescentam e diminuem as Escrituras. Como vão ser justificados naquele dia? Como poderão vencer naquele dia do juízo final? Está escrito em Mateus 7, 21 a 23, que naquele dia do juízo de Deus com os homens da terra, Jesus Cristo vai dizer para muitos religiosos que não conhecem, não sabem de onde eles são, e mandar apartar dele, chamando de malditos e praticadores de iniquidade.
Isso é o que ensina as Escrituras, não é o que está escrito na Bíblia dos religiosos da terra. Isso é palavra das Escrituras, que nós não podemos acrescentar e nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha. Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras. Jesus Cristo não mandou examinar a Bíblia, porque ele sabia que a Bíblia os homens iriam acrescentar e iriam diminuir. E sua palavra ninguém pode acrescentar e nem diminuir. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os religiosos da terra não entendem as palavras de Jesus Cristo que está nas Escrituras. Qual é um religioso que entende as palavras de Jesus Cristo que está escrito nas Escrituras? Veja João 10, 1 a 20. Quem está capacitado por Deus para entender estas palavras de Jesus Cristo nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio, nem um cedilha? Trazendo as palavras de Jesus Cristo para os nossos dias atuais. Se Jesus Cristo estivesse hoje aqui na terra, será que os religiosos entenderiam com quem Jesus Cristo estava falando? Quem eram os ladrões e salteadores daquele tempo em que Jesus Cristo esteve nesta baixa terra? Quem são os ladrões e salteadores do século XXI? Fica a pergunta no ar. Quem sabe me responder? Quem acrescenta e quem diminui as Escrituras não sabe me responder. Quem são os ladrões e salteadores do século XXI? Os religiosos não entenderem as Escrituras é a crença deles no Deus deste século. Deixaram de crer no Deus das Escrituras para crer no Deus deste século. Paulo já advertiu seus ouvintes sobre o Deus deste século, 2 Coríntios 4, 1 a 7. Paulo disse que este Deus deste século prega um evangelho falso e anátema, Gálatas 1, 6 a 12. Nós sabemos que todos que acrescentam ou diminuem as Escrituras pregam um falso evangelho anátema. Se eu lhes disser que este evangelho pregado por estas religiões que surgiram dos anos 1517 para cá, não pregam o Evangelho de Jesus Cristo? Vocês acreditam que este Evangelho pregado pelas religiões da terra não é o Evangelho de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um Evangelho anátema, falso do Deus deste século? Vou lhes dar só um exemplo para os irmãos ver como este Evangelho pregado pelas religiões que surgiram dos anos 1517 para cá, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Todas as religiões da terra que cobram o dízimo dos seus fiéis não pregam o Evangelho de Jesus Cristo, mas pregam um Evangelho anátema e falso. Mas sim pregam um falso Evangelho anátema do Deus deste século. Paulo nos advertiu que, mesmo que um anjo dos céus viesse e pregasse outro evangelho, era anátema e maldito. Então, irmãos, este evangelho que ensina que quem não pagar fielmente o dízimo para Deus, esta pessoa é ladrão, este evangelho é um evangelho do Deus deste século. Tem muitos exemplos que provam que este evangelho pregado pelas religiões da terra não é o evangelho de Jesus Cristo, é um falso evangelho anátema do Deus deste século. Irmãos, em Cristo Jesus, quem quiser entender as Escrituras nos seus originais, só tem duas opções. E estas duas opções estão nas Escrituras. Mateus 11, 25 a 30 e 1 Coríntios 11, 1. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Aprendam com Jesus Cristo e imitem o apóstolo Paulo. Veja Gálatas 1, 11 e 12. Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, todos que aprenderem com Jesus Cristo e imitarem o apóstolo Paulo, não acrescentem nem diminuem nem um tio e nem um cedilha das Escrituras Sagradas. Os religiosos acrescentam e diminuem
as Escrituras, porque eles não sabem discernir o que é Bíblia e o que é as Escrituras. Vamos terminar nossa mensagem mostrando para os religiosos da terra que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas na Bíblia contém a palavra de Deus. Desperta, povos religiosos da terra, para ouvir o toque da última trombeta. Vem aí o clamor da meia-noite, conforme nos avisou Jesus Cristo em Mateus 25, 1 a 13. O grande dia se aproxima e o povão religioso, dormindo entre os mortos, não quer despertar. Quer escapar da ira de Deus que vai ser derramado sobre toda a face da terra? Só há um que nos pode livrar da ira de Deus, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o verdadeiro evangelho que salva o pecador, que se arrepende dos seus pecados. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não dão crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Não acrescentamos nem diminuímos nenhum tio e nenhum cedilha das Escrituras. Eis a voz dos atalaias de Deus, eles verão olho a olho a volta de Jesus Cristo, sobre as nuvens com poder e grande glória. Dia de alegrias para uns e dia de tristeza para outros. Convertei-vos enquanto é tempo. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.